Seja muito bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram e se você gostar do canal, eu peço que, por favor, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, a sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com Valdenir Correia, um bailarino da Companhia de Balé da cidade de Niterói, que já passou pelo Teatro Municipal do Rio, algumas companhias particulares também. Valdenir tem muita experiência, muita história para nos contar. Vamos conhecer então a história de Valdenir Correia. Vou mandar o convite então para o Valdenir, que já está aqui. Valdenir Correia conosco, bailarino da Companhia de Balé da cidade de Niterói. Valdenir, acho que temos uma câmera aí para o lado errado. Temos uma câmera para o lado errado. Pera aí. Tudo bem, querido? Com o celular, gente. Meu negócio é computador. Para você ter uma ideia, o celular está apoiado na tela do notebook. Entendeu? Sem o computador, eu não sou ninguém. Valdenir, seja muito bem-vindo ao Personas da Dança, muito obrigado por você estar aqui. Eu estou muito feliz por você participar do canal. Nós temos uma pequena história juntos, dançamos na mesma companhia durante 3 anos, você foi um belíssimo companheiro de trabalho, então realmente eu fico muito feliz por você estar aqui no Personas da Dança. Muito obrigado. Pô, cara, obrigado pela oportunidade. Quando você fez o convite, eu fiquei assim, gente, o que eu vou falar? Eu não sou ninguém. Né? Tanta gente grande no mundo do balé, quem sou eu? Eu estou aqui no meu cantinho quietinho, já nem danço mais, já tem tanto tempo. Mas, poxa, obrigado pela lembrança, cara. Você sabe que você é um amigo querido, está sempre no meu coração, viu? Valdenir, você é bailarino de uma companhia pública, isso não é pouco. Nós temos um país, sempre se fala isso, né? Lugar comum, um país de dimensões continentais, mas que tem pouquíssimas companhias públicas, você faz parte de uma delas, você também tem um trajeto dentro do Municipal do Rio de Janeiro, você trabalhou com gente muito importante da história da dança, o seu nome com certeza está escrito ali nesse livro maravilhoso da história da dança feita no Brasil. Parabéns. Querido, eu li aqui no seu currículo que você começou em 1984 com Ana Maria Olive. Eu queria falar do seu início. Por favor, como é que você parou ali nas mãos dessa professora extraordinária, Ana Maria Olive, que infelizmente não está mais entre nós? O que foi que te levou para a dança, Valdenir? Isso. Eu tive um começo assim, muito engraçado. Por quê? Porque eu comecei dançando break. Eu dançava break na rua. Eu e um colega meu, Samuel, que era colega de karatê. A gente era do mesmo colégio, estava junto. E aí, estava uma onda de break, eu comecei a dançar break. E aí, um colega meu, ele já nem mora mais aqui no Brasil, já há muito tempo, ele é japonês, voltou para o Japão. Ele um dia foi me chamar em casa, vamos comigo, que eu vou fazer uma apresentação de jazz. Aí eu fiquei assim, jazz? O que você está fazendo? Aí eu fui assistir. Aí eu cheguei lá, né? Era a academia que hoje é da Fabiana, a Fabiana Brasil, né? Na época era outro nome, mas era uma academia de jazz. E aí ali eu fiquei 2 anos fazendo jazz. Só que nesses 2 anos ficavam me perturbando. Você tem que fazer balé, você tem que fazer balé, você tem que fazer balé. E aí eu comecei em janeiro. Quando foi em agosto, me pegaram pela mão e me levaram para a Ana, que a Ana era lá no São Vicente Paulo. E aí a Ana olhou para Ana Maria Olive. Lá no estacionamento, lá no final, onde hoje é aquela academia grandona, aquilo ali era um estacionamento grandão, lá no fundo ela tinha 2 salas enormes. E aí ela olhou para mim, e aí foi muito engraçado, porque eu fiz uma aula primeiro, né? Eu não sabia nada, zero quilômetro, tinha 6 meses de dança, lesado completamente. E eu tô vendo ela marcar, assim, as coisas com a mão. Hoje eu sei, ela tava marcando o plié com a mão.
Quando soltou a música, todo mundo descendo no plié e eu fazendo bracinho, que nem um maluco. Aí a primeira aula foi só risada, né? Aí chegou no final, ela olhou para mim e falou: meu filho, olha só, quantos anos você tem? Eu falei: tenho 17. Pois é, você é o mais velho dessa turma. Você tem que trabalhar pelo menos 3 vezes mais do que a minha melhor aluna, se você quiser conseguir alguma coisa. E eu, assim, eu guardei isso, eu levei isso pra vida, né? E eu falei: então tá bom, o requisito é esse, então eu vou trabalhar. E eu sempre entrei em sala, eu deixava o meu sangue na sala. Né? Eu nunca entrei em sala para ficar de brincadeira. Né? Entrava Mas sério. você então se apaixonou de cara pelo balé clássico? Não, me dá sono até hoje. Eu na sala de aula, aquela musiquinha gostosinha. Gente, aquilo me dá um sono, eu começava a bocejar. Mas eu estava doido na aula, mas assim, me dá um sono. Sabe, uma coisa assim que acalenta, assim, o adágio, o plié, ele vem, te abraça. Cara, mas assim, eu me apaixonei pelo balé clássico, né? Tanto que eu larguei tudo, fui fazer balé especificamente. E aí, um dia eu estava na aula, aí me entra uma menina, aquela coisa linda, físico lindo, as pernas, os pezinhos e tal. Aí eu cheguei: Ana, quem é ela? Ah, ela é da escola de dança. Aí eu: que escola de dança? Né? Aí ela: não, escola de dança, uma escola lá no Rio, pereré, explicou tudo o que é. Eu falei: pô, e eu posso ir para lá? Ela falou: pode. Eu falei: bom, então eu vou ralar aqui agora. Isso eu estava no segundo ano de balé. Uhum. Eu vou ralar aqui agora para eu poder fazer prova no final do ano. E foi o que aconteceu. Né? Até a minha prova para a escola foi muito engraçada, porque eu estava chegando de carnaval, a prova foi imediatamente depois do carnaval. Uhum. Eu cheguei no carnaval, na quarta-feira de cinza, e eu fiquei de cama 1 semana de dengue. Até a outra quarta-feira. A minha prova era na sexta. E aí, na quinta-feira, eu juntei as forças que eu tinha, levantei, fui fazer uma aula. E aí, na sexta-feira, eu fui para a escola fazer prova. E imagina, em pleno fevereiro, eu cheguei lá de calça de moletom, casaco de nylon de inverno, roupa já por baixo, porque eu estava morrendo de frio, cheio de febre. E aí eu fiz a prova, né? E aí eu passei para o primeiro médio, de manhã, que era a turma das meninas. Por sorte, no ano anterior, eu tinha acabado o segundo grau. Então, eu não tinha mais faculdade, não tinha nada. Então, eu pude fazer a escola o dia inteiro. Eu entrava às 9 na turma das meninas, depois emendava às 11h30 na turma dos homens, depois eu pegava as aulas teóricas à tarde, passava o dia lá, fiquei lá. A minha vida virou aquilo ali. Né? E assim, e correndo atrás do meu prejuízo, porque embora a Ana tivesse me ensinado muita coisa, ela não me ensinou tudo. Né? Muita coisa eu fui aprender lá na escola, eu fui ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida na escola. Né? Eu fui, assim, tem uma passagem que é muito engraçada. Ô, Valdemir, eu queria, antes de você falar dessa passagem, eu queria. Porque assim, a gente faz essa entrevista agora, depois ela vai sendo assistida ao longo do tempo, e aí a gente conversa sobre coisas que nem todo mundo conhece. A escola de dança, sobre a qual o Valdemir fala, a escola de danças Maria Oleneva, ela é mantida pelo Estado do Rio de Janeiro, ela tem um vínculo com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e é uma escola pública. O Valdemir fez prova para essa escola depois de ter estudado 2 anos com a Ana Maria Olive. E aí, Valdemir, que passagem é essa? E aí se eu estiver falando demais, é porque eu sou assim, eu sou nervoso. Não, por favor, tá? Me corta. Vá. E assim, primeiro dia de aula, quem entrou na escola antiga ali da Lapa sabe como é que é. Você entrava, tinha um corredorzão, a escola era lá no fundo, e chegava aqui a secretaria, um saguão, 2 salas embaixo, 2 em cima, lá no fundo tinha a cantina, e do lado tinha um lugarzinho pra gente, um refeitório. Eu cheguei cedo, normal, sempre fui assim. Cheguei cedo, fui pro banheiro dos homens, que era na parte de cima, me troquei, desci e sentei, porque eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí, gente, me perdoa, por favor. Eu tô vendo chega correndo uma menina muito feia. Ela chega correndo, sobe pro banheiro dos homens. E eu fiquei: gente, essa garota errou de banheiro.
cabelinho assim, compridinho. E aí, deu uns 5 minutos, ela desceu. Eu falei, pô, legal, o banheiro tava vazio, ela se trocou também, não conhece. Sentou, né? Desceu de colã e meia calça. E aí ela tá conversando com os outros meninos na outra mesa. E eu tô sozinho no canto ali esperando a minha aula. Isso devia ser umas 8h30 da manhã. Aí eu tô vendo ela falar, eu falei, gente, mas que menina feia. Ela é esquisita. E aí eu fui olhando, é um menino. Depois virou um grande amigo meu, sem preconceito nenhum, sabe? Era uma pessoa maravilhosa, ele já faleceu, eu tenho ele no meu coração, não vou falar nomes, tá? Mas assim, aquilo ali foi um susto no meu primeiro dia de aula, porque eu nunca tinha visto isso, né? Eu estudava em colégio público, cara. Todo mundo no meu colégio sabia que eu fazia balé. Eu nunca tinha ouvido uma piadinha, eu não sabia desse universo. Eu fui aprender na escola, né? E foi muito engraçado, porque eu já cheguei no primeiro dia levando um susto. Eu falei, gente, por que esse menino usa colã? Por que ele tá de colã em meia calça? Isso é roupa de menina. A gente usa calça e camiseta. Porque eu fui ensinado assim. Nunca tive problema, né? Mesmo vindo das artes marciais, do karatê, enfim. Nunca tive problema. Meus amigos sempre souberam, nunca teve piadinha. E aí eu cheguei lá, no primeiro dia de aula, eu levei esse susto. Eu falei, bom, é diferente. Não vou julgar. Deixa ele ser do jeito que ele quiser. Depois a gente foi conversando, a turma se uniu, nós éramos muito amigos e tal. Mas foi o meu primeiro susto no balé. Porque eu não imaginava que tinha esse universo todo, né? E dali para frente, cara, eu entrava em tudo quanto era aula que eu podia. Entendeu? Eu fazia de tudo, porque embora eu tivesse no primeiro médio, né, e tivesse a turma dos rapazes, que era muito pesada a aula, eu precisava de mais base. Então eu pegava as turmas mais atrasadinhas. Tanto que quando eu passei para o técnico, eu continuava indo com as turmas mais atrasadas, que é para limpar isso tudo que eu perdi durante o tempo. Era para eu ter começado pequeno. Aqueles anos iniciais que são tão essenciais, né? Agora, eu acho que a gente deu um salto aí, sem falar sobre o que é que estava lhe atraindo tanto para a dança, porque você veio das artes marciais, você não tinha nenhum amigo que era bailarino, nem amiga também, porque acredito que você teria citado, e de repente você começa na Ana Maria Olive e vai para a escola de dança. Mas nesse espaço aí, seus olhos já estavam se voltando para a dança profissional? Você já estava assistindo espetáculos? Não? Por que você foi para a escola de dança, então? Eu fui para a escola de dança porque era o... Entra, minha esposa chegou. Não, eu fui para a escola de dança porque, bom, primeiro, né, eu tive a sorte de ter bons professores. Então, eles sempre me encaminharam. Então, tanto a Ana quanto a Fabiana, o pessoal sempre falou, não, olha só, você quer seguir nisso, você tem que ir para a escola. Porque a escola vai te dar uma base que eu não posso te dar aqui. Então, eu falei, então é isso? Então, eu vou para a escola. Né? E também teve outra coisa. Além dessa menina, né, que eu vi lá, foi quando eu conheci, lá na Ana, foi quando eu conheci a Lúcia Guimarães, que era bailarina do teatro. E a Lúcia era um arraso. Era um arraso. E eu falei, gente, essa mulher é boa sim, porque ela fez escola, eu quero ir para lá. E aí a coisa foi seguindo, entendeu? Eu tive professores maravilhosos. Eu estudei com a Zeni, né, que é daqui de Niterói, com essa Zeni. A Zeni era um espetáculo de bailarina, uma professora assim, de mão cheia, uma pessoa com um coração muito grande. Né? Ela me pegava no final da aula pela mão, ia me ensinar a fazer pas de valse, pas de bourrée, tudo que eu tinha perdido, esses anos todos que eu tinha perdido, ela foi me ensinar, né? Então, assim, eu fazia 15 aulas de balé por semana, cara. Era uma atrás da outra, assim, entendeu? 3 aulas por dia. Porque, infelizmente, a nossa profissão é uma profissão que ela precisa de tempo. Você tem que ter tempo de treinamento para você conseguir fazer as coisas. Senão, primeiro, você não atinge qualidade técnica, né, nem maturidade. Você precisa de tempo. E eu não tive esse tempo, né, do 0 aos 17. Então, eu tinha que correr atrás do prejuízo. Tanto que quando eu cheguei na escola, eu continuei com o mesmo temperamento. Eu fazia 3 aulas de balé por dia, né, mais as aulas teóricas. Então, você vê, eu entrava na escola às 9 horas da manhã, eu saía às 8 horas da noite, cara. Entendeu? E você tinha o apoio da sua família, Valdenir?
Tinha. Eu nunca gostei de sacrificar pai e mãe, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer própria escola no Rio, eu falei o seguinte: eu só quero que você me dê o dinheiro da passagem. O resto eu me viro. E, por sorte, eu entrei na escola, a gente começou a aula em março, e em maio teve uma prova para Carmen, Ópera Carmen. Acontecida no Teatro Municipal do Rio. Isso, no teatro. E aí o que acontece? Até foi engraçado que a professora minha virou: não sei se você tem condição de passar, não, porque só quem tem condição de passar aqui é fulano, né? Porque já era aluno dela e tal. Então, tudo bem. Mas eu fui. Cara, eu cheguei lá, devia ter umas 500 pessoas no palco do teatro. Aí o Sérgio Brito olha: vamos escolher os nossos toureiros. Abre aí, faz uma roda. Aí ele olhou em volta e fez assim: você, a primeira pessoa que ele apontou fui eu. Cara, eu voltei na escola com o rei na barriga, né? Sou eu. Mas, enfim. E aí eu comecei a... Foi meu primeiro salário profissional, inclusive. Minha mãe levou um susto, né? Porque eu cheguei em casa, o dinheiro que eu ganhei, eu cheguei em casa, eu peguei meu guarda-roupa assim, ó. Abracei, joguei tudo fora, comprei tudo roupa nova, botei tudo roupa nova. E assim, guardei um dinheirinho para poder pagar minha passagem. Que eu fazia tudo na ponta do lápis. Então eu descobri que se eu juntasse o troco das minhas passagens durante 2 meses, né, eu comprava uma sapatilha. Então eu ia juntando esse troquinho, e aí depois de 2 meses eu tinha dinheiro para comprar uma sapatilha. Então a cada 2 meses eu comprava uma sapatilha nova. Eu tinha que ter no laço. E aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer coisa fora, comecei a ganhar dinheiro. Né? O início é aquela história, você sempre começa mais devagar e tudo, mas depois eu embalei, cara. Tinha época teve ano de eu fazer 5 espetáculos consecutivos, entendeu? Em 5 lugares diferentes, fora a escola, fora o teatro. Era uma loucura. Isso, assim, nós somos de uma época que não tinham tantos homens dançando, e isso facilitava a nossa vida nesse sentido de dançar para escolas particulares, e aí vinha um cachê, era uma maneira de se manter. Né? Até você se tornar um bailarino profissional no sentido de estar numa companhia. Valdenir, e quando que você decidiu para si mesmo, não, eu quero ser bailarino? Porque até então a gente está vendo aí um adolescente surfando nas zonas da dança, mas quando que você disse, eu quero, essa vai ser minha profissão, minha carreira? Houve um momento? Houve sim. Eu fiquei... Foi até rápido, porque no meu primeiro ano de escola, de março a julho, eu senti que eu estava dando um murro em ponta de faca. Por quê? Porque eu sabia um conteúdo de balé razoavelmente bom, né? Porque eu fui bem ensinado, mas eu não estava conseguindo ir para frente. Então, quando a gente voltou das férias de julho, em agosto, eu voltei decidido a começar do zero e fazer tudo de novo. Do zero. A gente tem que começar do zero. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que ficar no equilíbrio. Semana que vem eu tenho que fazer uma pirueta. Na outra semana eu tenho que fazer 2 piruetas. Eu já fazia, mas é para limpar. Vamos concentrar. O que você tem que fazer agora? Por onde sai o movimento? Batman Tandy é feito como? Batman GT é feito como? Eu descobri que eu sabia balé, mas eu não sabia balé. Eu tinha que estudar. E aí eu entrei de cara. Eu comecei a comprar livro, fui estudando e ia para aula aplicar. Marcelo viu, né? Ele me deixou quieto. Ele dava aula, ele me deixou. Marcelo Coelho. Marcelo Professor Coelho foi da escola Maria Helena. Isso. Tata fala que Marcelo foi meu pai no balé, né? Porque eu defendo ele com unhas e dentes, e sim, ele encaminhou. Eu não o conheci, Valdenir, mas eu só escuto pessoas falando muito bem dele. Marcelo é uma pessoa maravilhosa, cara, com um coração gigante, entendeu? Ele abraçava a gente, sabe? Eu vi, não comigo, mas com outras pessoas, dele, sabe? A pessoa não ter condição e ele chegar lá, não, vamos lá comprar comida, dava sapatilha, dava malha. Ele dava o jeito dele, entendeu? Tanto que na minha turma, a gente tinha uma regra.
né? Ele dava aula de porta aberta. Ele não queria saber se você chegou atrasado. Porque tinha um colega meu que morava em Campo Grande, cara. Faltava, vinha de trem até a central, saía correndo e andando até a escola de dança na Lapa. Né? Às vezes o trem quebrava, atrasava, a pessoa saía correndo. Ele falou, olha só, você chegar atrasado não é o problema. Sobe, se troca, se aquece, entra. Eu quero vocês dentro de sala. Tanto na minha sala, quase ninguém faltava. Era muito difícil você ter uma fala. Entendeu? A gente, às vezes, e a gente via, geralmente, né? O pessoal que morava muito longe chegava atrasado mesmo. Mas ia para aula, sabe? E a gente entrava ali dentro. Cara, ele fez um. Nós éramos 22. Você imagina, 22 homens, né? Devia ter uns 6 do meu tamanho. O Léo era mais alto um pouquinho. Léo e Bob eram mais altos. Depois vinha eu, depois vinham os outros. Mas tinha uma meia dúzia do meu tamanho, os outros mais baixinhos. Então, você imagina, 22 homens, né, querendo fazer aquilo, entendeu? E assim, a oportunidade que a gente tinha, muito para eles, então, muitas vezes, era aquela aula. Então, a gente descascava, você só ouvia a voz de Marcelo dentro de sala. Ninguém falava, ninguém olhava para o lado. Sabe? Era uma coisa... Ele deu uma unidade para aquela turma, foi muito bonita. De 22, 6 se formaram, 2 pegaram o diploma. Eu e Tribuzzi. Eu até peguei, achei meu diploma. Olha meu diploma aqui. Orgulho. Né? E assim, porque muita gente tinha que trabalhar fora, eu entendo. Eles não tinham tempo de fazer as matérias teóricas. Eu fiz. Você falou, você e Tribuzzi, você e Jaime Tribuzzi, também um bailarino do Balé da cidade de Niterói. Também vai falando que eu vou jogando, eu vou despejar. Então, assim, eu e Tribuzzi, a gente tinha esse hábito. A gente entrava em todas as aulas teóricas. Todas. Tinha aula teórica, a gente entrava. A gente não era da turma. Professor, não tem o nome de vocês na chamada, não. A gente só quer ficar aqui. A gente só quer aprender. Sentava lá no canto, no fundo, não perturbava ninguém. Levava o caderninho e, só anotando. Então, assim, eu posso dizer que eu fiz escola toda, né? Porque eu entrei em praticamente todas as turmas. Inclusive, tem um fato muito legal, 2, na verdade, né? Que quem conheceu a escola antiga sabe que quando você entra, tem as 2 salas de baixo, a sala 2 eram 2 portas duplas, tinha um colunão na esquerda e o piano ficava aqui, a porta batia nele. Chegou uma época, eu fazia aula com a Edi, que eu adorava a aula da Edi, outra pessoa que me abraçou, sim, maravilhosamente, eu tenho ela no meu coração para sempre. Teve uma época que os homens foram proibidos de fazer aula com as meninas, porque as salas estavam cheias, né? E a gente já tinha aula dos rapazes. Eu não perdi um dia de aula. Cheguei pro dia de eu posso fazer aula. Ela veio, né? Você sabe, os meninos não podem fazer. Eu falei, olha só, eu fico no cantinho, eu não vou tirar o lugar de ninguém na barra. Eu faço aula segurando no piano, não tem problema. Então eu ficava ali, naquele cantinho. E assim, de vez em quando, né, Dona Tânia Granado, que era a diretora na época, ela entrava na sala para ver se não tinha homem fazendo aula, porque isso acabava com a gente. E aí, cara, eu tava na minha barrinha escondido, ela abriu a porta assim e me tampou. E aí ficou todo mundo assim, né? Ela olhou, oi, gente, tudo bem? E eu atrás da porta assim, parado. Aí ela fechou a porta, vida que segue. Vambora. E eu continuei fazendo aula, não perdi um dia de aula. Eu entrava e eu fazia mesmo, eu entrava com vontade. O segundo fato interessante sobre Edi, ela falava pra gente, né, que assim, o professor ele acostuma olhar para certos cantos da sala, né? Porque às vezes tem um aluno que se destaca mais, então, como ele fica sempre no mesmo lugar, a gente costuma olhar para aquele canto. Então ela falava, gente, de vez em quando vocês troquem de lugar. E eu evitava ir para o meio da barra, por quê? Porque você abria a porta e me via. Mas um dia eu dei esse mole, já estava confortável. Falei, vou fazer aula no meio da barra. Eu no meio da barra, olhando a porta aqui, na minha frente. Aí entra a professora Mira Guimarães, também outra que eu tenho no coração, uma pessoa fantástica. Aí ela senta. E aí,
elas tiveram uma conversa que eu nunca mais esqueci. A Miriam virou pedir, né? Você sabe que os meninos não podem fazer aula com as meninas. Por que você deixa ele entrar? Aí elas conversando baixinho, mas eu saquei. Eu tava parabólica, né? Aí ela falou, ele quer muito, eu não posso tirar isso dele. E ali eu sabia que ela ia segurar a onda por mim, entendeu? Então, foi aí que eu me apaixonei mais por ela, porque ela era uma pessoa fantástica. E aí, a partir desse dia, até a Miriam passou a me ver com outros olhos, porque até então eu estava na associação, dançava na associação, mas não era ali, sabe, mediano ali, no meio do povo. Eu me perdia no meio da multidão. Talvez, aos olhos dela, mais um rapaz, né? Mais um rapaz. Ela não sabia o quanto eu gostava da coisa, né? E aí, não, depois, tanto que os professores são muito gratos da associação, né? O Alan, a Mira, a Lulu, a própria Dalal me deu muita oportunidade lá dentro. Eu acho fantástico o que ela faz pela dança. Então, Valdemir, eu estou vendo aqui, olha, eu até separei aqui, Dona Dalal, você foi também da Companhia de Dança Rio, que é da Marisa Estrela, não é isso? Isso. E você dançou o Bolero de Ravel, tendo Jorge Dom à sua frente, e você é do Balé da Cidade de Niterói, dançou obras ali muito boas. O fato de você começou com Ana Maria Olive, eu, como professor de balé clássico, jamais colocaria alguém inexperiente numa turma mais adiantada, mas Ana Maria Olive era uma excelente professora. Tanta gente boa no seu entorno te trouxe uma consciência que uma pessoa que não tenha tido essa oportunidade não consegue ter. Eu já fiz algumas aulas suas de balé clássico e você é um grande professor. Você não quer atuar mais como professor, porque até onde eu sei, você não atua como professor. Eu estou parado um pouquinho, porque assim, eu estava dando aula na Tata, tem uma academia aqui perto, né? E eu estava dando aula lá, mas aí ficou muito, muito puxado, ela pediu, não, deixa eu fazer um rodízio e tal, então eu saí. Agora até Mariana da companhia, está dando aula lá, eu indiquei Mariana para lá. Mas eu estou parado, né? Não sei se eu quero voltar a dar aula, até porque, cara, eu gosto, sabe? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu descobri um prazer muito grande de quando você ensina para a pessoa uma coisa e você vê a pessoa se descobrir no meio daquilo, sabe? Porque, assim, eu não sou o dono da palavra. Não sou eu que vou dizer, você vai ser bailarina, você não vai ser. Não cabe a mim. A pessoa está ali para aprender. Ela quer, ok, eu vou te ensinar o que eu sei. Não cabe a ninguém, né, Valdemir? Na verdade, não cabe a ninguém. Quem somos nós para determinar o futuro de alguém? Entendeu? É o que eu até falava com as meninas, né? Eu vi gente que saiu da favela, cara, e virou estrela mundial. Entendeu? Então, assim, quem sou eu para dizer, você não vai ser bailarino? Não. Você quer? Eu tenho o mesmo espírito que meus professores tiveram comigo. Você quer? Eu vou ensinar. Mas agora, nesse momento, eu tô, assim, eu tive que parar também para cuidar de mim, entendeu? O problema na coluna me deixa meio frágil, né? Tipo, agora assim, agora que parou de doer, mas eu tô há 3 semanas já andando todo curvado. Fiz espetáculo da companhia, fiz ensaio, fiz as coisas, mas sem poder andar direito, entendeu? Então eu tenho que tirar um tempo para cuidar de mim. Mais para frente, eu volto, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, foi um caminho natural, a dança me levou para isso. Né? Eu não sou a última batatinha do pacote, não sou. Embora eu sei que eu sei balé, né? Foi até eu já vi uma frase muito engraçada na época da escola, né? Foi uma coisa assim que eu sem pé nem cabeça, que uma mãe de bailarina virou e falou assim: é inacreditável como você sabe tanto de balé e você é hétero. Eu falei, minha senhora, o que tem uma coisa a ver com a outra? Valdemir, o que foi que a dança
a dança lhe ajudou a descobrir sobre si mesmo. O que é que você descobriu sobre a sua personalidade por conta da dança? Eu descobri o que eu ensino para os meus alunos quando eu dou aula. Eu descobri força, resiliência, paciência para conseguir o que eu quero. Tudo tem um tempo. Entendeu? Então, às vezes, você está ansioso, porque eu quero fazer. Querido, não é para você fazer agora é para você praticar. Pratique isso daqui, mais para frente você vai conseguir. Então, se eu estou com alguma dificuldade na vida, eu sei que é tempo. Então, eu dou tempo ao tempo. Isso é uma frase de Marcelo, né? Eu vou falar muito de Marcelo, tá? Marcelo Enfim. Eu dou tempo ao tempo. Porque eu sei que o tempo vai me ajudar a resolver. Né? Às vezes eu converso com o Tata, a gente já sabe a resposta, a gente só se recusa a aceitar. Você sabe que isso daqui é para ser feito desse jeito. Não tenta fazer desse jeito, não vai dar certo. Faz desse jeito aqui. É assim. Tem coisas, né? Claro, cada pessoa é uma pessoa, mas tem coisas que são receita de bolo. Se você entender aquilo ali, você está pronto para fazer o resto. Mas você não pode querer sair correndo. Balé é tempo. Você precisa entender, praticar, para o seu corpo, passar para o seu corpo, fazer o seu corpo entender, né? Vir para a cabeça fazer assim. É assim. Aí, entendeu? Você não perde mais. E você se descobriu, então, uma pessoa paciente, né? Resiliente. Muito. E isso lhe ajudou na vida, de um modo geral? Muito. Porque, assim, eu sempre fui nervosinho. Você vê, né? A maneira de falar. Eu sempre fui nervosinho. Eu quero as coisas para ontem. Eu nunca fui de ficar esperando muito. E o balé me deu isso. Né? É uma coisa assim que não adiantava eu lutar contra. Não adianta. Agora não adianta você lutar contra. Você tem que fazer isso aqui. Faz isso aqui. Quando você entender isso aqui, você vai estar pronto para o passo seguinte. Não adianta você querer sair pulando degraus da escada. Vai degrau por degrau. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas vai degrau por degrau. Dá o tempo de você processar isso, de você aprender, entender. Aí você não erra nunca mais. Sabe? É muito importante. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria de usar seu espaço para falar, né? Que me dói muito quando eu vejo certos tipos de aula, né? Em que você não passa conhecimento. Isso dói. Tá? Não vou citar nomes, porque não convém. Mas me dói muito. Eu gosto de conhecimento. Eu gosto de aprender, sabe? Entender por quê. Eu gosto disso. E quando você pega uma pessoa, né, você está ensinando uma turma, você pega uma pessoa, você vê que a pessoa se descobre, né, é uma satisfação muito grande. Tata tem uma aluna, assim, eu estava dando aula, quando eu vi no dia que ela se descobriu. Eu vi ela fazendo exercício, eu falei, ela se descobriu. E dali para frente a garota mudou, e ela foi outra pessoa. E ela hoje é outra pessoa, tanto que está fazendo o primeiro papel agora, entendeu? Ela se descobriu, ela se entendeu com o corpinho dela, e ela viu, é isso aqui, eu tenho que fazer assim. E isso é muito satisfatório. Quando você vê que você participou do processo de crescimento de uma pessoa. A aula de balé, você não aprende só balé. Né? Você aprende a ser resistente, a ser paciente, a ser resiliente. Você aprende a não se desesperar quando você enfrenta um desafio. E você também aprende balé no processo. Balé, eu acho que é a última coisa que a gente... Você citou grandes professores, você teve Marcelo Coelho, Miriam Guimarães, Edir, Ana Maria Olive, mais uma vez falando, grandes professores. E foi por isso que eu perguntei a você se por que essa sua carreira como professor, ela não se desenvolveu como uma carreira como bailarino,
exatamente por essa questão de um ensino frágil que nós temos hoje. Inclusive, as pessoas, elas são tão... A palavra é forte, mas é isso. As pessoas são tão hipócritas que elas criaram uma frase que é de um ridículo tamanho. A frase é a seguinte: o grande bailarino não é aquele que tem técnica, é aquele que tem paixão. Aí eu fico pensando, eu, Wanderson, eu gosto muito do canto. Eu assisto a todos os programas de música, os The Voices da vida. Então, porque eu sou apaixonado por canto, eu virei o Frank Sinatra? Não é assim. Não é? Então, o grande bailarino ele tem que ter técnica, sim, para que ele faça qualquer coisa em cima dessa técnica. Então, as pessoas hoje, não todas, obviamente, é claro que não, mas muita gente trata a dança de qualquer jeito e acha que se você dançar com paixão, com amor, você está suprindo todas as necessidades que a dança tem. E não é assim. A gente está enfrentando uma crise de pedagogia de ensino de dança. Isso é real. Talvez muita gente não tenha se dado conta, mas existe essa crise na pedagogia da dança. E eu queria agora, então, mudar um pouquinho de assunto e falar com você da dança em si. Você é um bailarino de formação clássica, pertence a uma companhia que dançou obras que na nossa época se chamavam de modernosas, os balés que eu e você dançamos muito, Caminhada, Carmina Burana, Na Floresta, aquilo não era dança contemporânea, era um chamado modernoso. Onde que o Valdemir Correia se encontra mais? No balé clássico ou na dança não clássica? Cara, assim, eu sou apaixonado por balé clássico, né? Mas eu gosto também, eu me encontrei também no neoclássico, né? Os contemporâneos que a gente dançava, né? Hoje poucos balés me deixam feliz, sabe? Porque eu vejo mais do mesmo. Então, até no balé clássico. Mas eu sou apaixonado por balé clássico. Balé clássico é a minha formação. Tá? Eu entro nisso de cabeça, embora eu goste de contemporâneo, muito pouquinho. Tenho que dizer, muito pouquinho. Tá? Mas eu, fugindo do balé clássico, eu gosto do neoclássico. Porque é o seguinte, você pode aliar a técnica clássica com liberdade de movimento. Porque o balé clássico não te dá tanta liberdade assim. Você tem que cumprir aquela forminha. Senão, o movimento não sai. O balé clássico ele dá uma liberdade vigiada. E você no neoclássico, você no contemporâneo, você consegue utilizar isso. Você não precisa se jogar no chão, brincando de aguinha. Não precisa. É legal? Tem o lado dele, tem o valor dele. Mas você tem o valor também do contemporâneo que usa a técnica clássica. Por que a gente precisa abandonar isso? Né? Não precisa. Tudo tem o seu valor. Cada um vai ser dado o valor que lhe cabe. Então, assim, o meu olhar, especificamente, eu gosto de ver dança. Ver dança. Às vezes, né, como eu já vi, balés que têm cenas coreografadas. São legais? Depende de quem faz. Porque tem gente que entra em cena e não diz absolutamente nada. E tem gente que entra em cena e sai andando com um buquê de flores na mão e você entende tudo que a pessoa está dizendo. Isso é lindo. Entendeu? A nossa arte, né? Assim como a ópera, assim como o canto conta uma história com a fala. Né? O canto, a ópera. A dança, ela conta uma história com um movimento. Se você entra em cena e você não é nada, você não representa nada, que mensagem você está passando para a plateia? Você não precisa educar a plateia. Mas você não acha que falta também aí uma boa direção?
Cara, eu acho que a coisa... eu acho que a coisa foi andando por um caminho que foi assim. Como eu posso ser mais vanguarda que o meu amiguinho anterior? E aí foi se perdendo, sabe? Tanto que, assim, uma coisa que me dói muito de ver é bailarino que vai fazer aula de contemporâneo, vai fazer aula de balé clássico, né? E ele dança contemporâneo. E aí, ele bota os braços de qualquer jeito, bota a mão de qualquer jeito. Gente, você não aprendeu balé, não? A aula de balé custa você, criatura, asinina. Você fazer a coisa direitinho, depois você se contorce ali no meio. Mas não seja burro. Isso é burrice. Isso é burrice, cara. Por isso que os estrangeiros riem da gente. Não pode. Cara, eu fui assistir, eu entrava no teatro assim, né? Graças ao Bené, Bené já se aposentou, Bené era porteiro do Teatro do Rio. Eu assistia todos os balés, porque ele sabia que eu era da escola, ele sabia da minha paixão pela coisa, então sempre que tinha balé eu ia lá, Bené, onde eu posso ficar? Assisti muito balé da varanda do Teatro do Balé de lá, vendo o povo entrando e saindo, era como eu podia assistir, cara. Foi ali que eu aprendi. Às vezes só tinha um momento para ver como é que é feita a pegada. Ah, é assim. Grava a imagem, chega em casa e fica repetindo. Depois você vai botar em prática. Que a gente não... Quer dizer, Marcelo ensinou pra gente, né? Mas tinha coisa que você só aprende vendo os outros fazer, fazendo. Não tem jeito. Tinham coisas que a gente não ia aprender na escola. Então, assim, eu vi o Bejar, vi o balé da Suécia, o balé da Dinamarca. Eles faziam coisas, cara, maravilhosas. O Kuber. Chegava na aula de balé, todo mundo, bracinho, cabeça. Qual é o problema? Você não vai ser menos contemporâneo se você colocar o braço e a cabeça no lugar, amiguinho. Não seja burro. Entendeu? Então dá vontade de falar essas coisas. Porque, cara, uma coisa não impede a outra. Não é porque você está fazendo aula direitinho com o bracinho que você não vai ser um bom bailarino contemporâneo. Não é esparramar os dedos assim e ficar olhando como por nada, como sabe? Então, não entra na minha cabeça. Mas eu acho que não é para entrar mesmo. É por isso que eu lhe digo, a gente vive uma crise de pedagogia na dança. Isso se restringe muito ao Brasil. Eu tenho conversado com bailarinos, eu não tenho um inglês fluente, nem um francês fluente, então eu não posso, ainda, nem sei se isso vai acontecer um dia, entrevistar um estrangeiro conversando como eu estou conversando com você. Eu venho entrevistando brasileiros que dançam muito no exterior, e eles dançam absolutamente de tudo e dançam muito, muito. Eu tenho entrevistas aqui que eu custei a marcar por conta da agenda desses bailarinos. E eles não abrem mão da limpeza do balé clássico, dançam balé clássico, e quando você os vê dançando dança contemporânea, claro, existe uma desconstrução daquele corpo clássico, mas você vê também o balé clássico naquele corpo, porque o balé clássico só ajuda. E você, por ser tão estudioso, você serve como exemplo, né? O balé Clair de Lune, você dançou quando no Festival de Friburgo? Eu não dancei Clair de Lune. Você não dançou? Não. Quem dançou foi o Mário, que é uma pessoa boa para você entrevistar. Mário tem muita história. Mas você dançou no Festival de Friburgo? Cara, nunca. Em algumas ocasiões. Um padedê? Dancei. Sim, é verdade. Eu dancei sim. De malha? De branco. Uma menina aqui na ponta, ela era mais alta do que eu. Que música era? Você tem certeza que não era o Clair de Lune ou Valdenir? Gente, agora, que balé era aquele? Eu tenho essa música aqui guardada. Não lembro, tem muito tempo. Tem, mas eu me lembro de você. Eu dancei naquele festival. Senhora. Sim, a minha memória eu venho descobrindo. É uma memória muito boa.
Me lembro de você, me lembro dos movimentos, eu gostei muito do que eu vi. E aí, quando eu comecei a trabalhar com você, eu nunca tive a oportunidade de falar isso, porque era tanta coisa nova para mim que isso passou despercebido. Assim, eu não falei com você, estou falando agora. E me lembro muito disso. E uma vez eu estava entrando na Roberto Silveira, que é uma avenida aqui de Niterói, dentro do ônibus, e quando eu olho assim do outro lado, eu vejo um rapaz fazendo sinal para o ônibus parar, e eu olhei e falei assim, olha, parece bailarino. E o ônibus, isso distante, o ônibus foi se aproximando, eu olhei melhor, e era você fazendo sinal para o ônibus, todo alongado. Eu também nunca lhe falei isso. Eu falei, caramba, isso tudo que você faz sem que você se dê conta é fruto de tanto estudo. A coisa vai sendo tão introjetada que você faz da dança a sua segunda natureza. Por isso que eu faço questão, eu fiz questão de ter você aqui como meu convidado. E eu só que, assim, para a gente ir fechando, você é pai de um casal. Um casal, isso. Nenhum deles quis a dança. Não. Meu filho até tentou, mas sentiu muita dor, desistiu. Aí ele não quer, não. Bárbara ainda foi, mas ela foi pro circo, né? Então ela faz pirofagia, ela se pendura lá no alto, a gente fica com o coração na mão. Mas ela ela é danada. Ela é danada. Você, do alto da sua experiência, que conselhos você daria para um jovem que quisesse dançar profissionalmente? Não desista. Não desista. São muitos obstáculos, né? São. Todo mundo, o mundo inteiro vai falar para você. Para. Não para. Entendeu? Porque você vai arrumar um jeito. Sempre tem um jeito. Tá? Eu tive uma época, né, que eu fiquei muito sem dinheiro. Muito sem dinheiro, muito sem dinheiro. Muito sem dinheiro. E tava eu e um amigo meu na escola de dança. E a gente já tinha passado o dia lá, foi um dia muito cansativo. Ele olhou para mim 5 e pouca da tarde, quase 6 horas da tarde, que eu tinha na quase assistindo. Ele, cara, eu tô com a fome danada. Eu olhei, quanto você tem no bolso? Ele, eu tenho tanto. Eu falei, eu tenho tanto. A gente separou o dinheiro da passagem, juntou. O que a gente juntou deu para um misto quente. Eu falei, dá pra gente dividir o misto quente. A gente comprou o misto quente, dividiu o misto quente, pegamos, fomos embora para casa. É isso, aquele dia acabou, o dia seguinte era outro dia. Entendeu? Valdemir, não desista. Eu tenho uma convidada recorrente aqui no canal, que é a Simone Fontes Pato. Ela é uma professora da cidade de Tremembé, interior de São Paulo. Extremamente estudiosa, eu tenho muito prazer em recebê-la também. A gente conversa aqui sobre histórias de balés, a gente já decodificou aqui alguns balés de repertório. A última vez que ela esteve aqui foi falando sobre o Bolero de Ravel, e ela participou do especial Mikhail Baryshnikov que eu fiz aqui. E ela disse algo muito... A princípio parece óbvio, mas é muito profundo. Ela disse, bailarino é aquele que fica. O bailarino não é só aquele que tem talento, é aquele que tem uma musicalidade extrema. O bailarino é aquele que fica. Você precisa ficar apesar de todos os obstáculos. Porque se você não fica, você não se torna um bailarino, não é? Em outras palavras, é isso que você está dizendo, não desista. Eu queria, Valdemir Corrêa, agradecer a você mais uma vez, a sua participação aqui no Personas da Dança. Realmente eu fiquei muito feliz de reencontrá-lo pessoalmente, estou feliz que a sua história, que é rica, esteja registrada aqui no canal, vai para a internet, não vai ser apagada nunca mais, e está aqui no canal. Muito obrigado, viu? E muito sucesso para você.
Eu gostaria muito que companhias profissionais descobrissem o professor que você é. Você tem muito para contribuir com bailarinos profissionais e fico aqui na torcida. Mas, de qualquer maneira, parabéns por tudo que você fez e muito sucesso aí para diante. Pô, cara, eu que agradeço, obrigado. Para mim foi um susto, você me deixou ansioso esse tempo todo. Quando você falou, eu queria fazer uma entrevista, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Eu só vou falar besteira. Só sei falar besteira, eu não sei se é sério. Então, se eu falei alguma besteira, gente, me perdoe, tá? Mas é meu jeito, eu sou assim, eu acho que a gente tem que levar a vida de maneira leve. Você é uma pessoa de bom humor, mas é uma pessoa muito séria e que tem muita coisa para falar. Meu querido, sinta-se abraçado, parabéns por tudo e muito obrigado. Obrigado, Wanderson. Tchau. Tchau.